Vamos para a palavra, vamos aqui nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, gente. A palavra de Deus é renovo. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é vitória. Precisamos examinar as escrituras, meditar na palavra de Deus. Porque aquele que medita na palavra de Deus, gente, ele prospera. Estuda lá o Salmos 1, que o salmista disse. Aquele que medita na palavra de Deus, os teus pensamentos, sempre meditando na palavra de Deus, tem prosperidade para a tua vida. Prosperidade, gente, não é só riqueza, não. Prosperidade é você ter êxito na tua vida em todas as áreas. Na área sentimental, na área financeira, na saúde, na fé, na vida com Deus, amém? Parábola da viúva persistente. Lucas capítulo 18. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, nós temos o dever, gente, de orar sempre, sempre. Não é orar só quando você está doente. Não é orar só porque o teu marido está dizendo que vai te dar divórcio. Não é orar só porque você ficou desempregado. O problema dos seres humanos é que eles querem orar, gente, quando o problema aparece. E não é assim. Lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. O próprio Jesus vivia em oração. O Espírito Santo de Deus é um intercessor. O Espírito Santo de Deus, ele vive intercedendo por nós. O que é uma oração? É uma conversa com Deus. Então, às vezes, você conversa com o vizinho, com os amigos, conversa com tanta gente, mas qual é o tempo que você tem tido para conversar com Deus? Gente, conversar com Deus faz tão bem. Você começa a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Você começa a aprender a ouvir a voz do teu pastor. Você começa a ter discernimento que o Senhor está te respondendo nas tuas orações, através da palavra. Às vezes você quer ter relacionamento com tanta gente, intimidade com tanta gente. Por que muitas das vezes as pessoas não querem ter intimidade com Deus? Às vezes as pessoas querem ser íntimos, amigos íntimos de pastores, de missionários, de missionárias. As pessoas querem ser íntimos de pessoas de oração, mas não querem ter intimidade com Deus, gente. E nós precisamos ter intimidade com Deus. As nossas orações é depositada numa taça, né? Numa taça. Louvado seja o nome do Senhor, a tua oração nunca é em vão. Então, louvado seja o nome do Senhor aqui em Lucas capítulo 18, a parábola da viúva persistente, diz-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca perca a tua fé, continue orando. A porta não abriu, continua orando, continua batendo, continua pedindo de Deus. Não pede de ninguém não, gente. Aprenda a pedir de Deus. Aprenda a ter vida de oração. Aprenda a fechar a porta do teu quarto. Aprenda a se prostrar para o Senhor. Aprenda a se ajoelhar na presença do Senhor. Aprenda a se humilhar ao Senhor, porque Ele pode te exaltar. Ele é o único que te dará êxito na tua vida. Ele te dará êxito nas tuas orações. Às vezes você pede oração de todo mundo, mas quantas vezes você ora a Deus? Quantas vezes você fecha a porta do teu quarto? Às vezes tu fica 2 horas, 3 horas em um lugar falando do teu problema. Por que você não pega essas 2 horas, 3 horas? Fala teu problema para Deus. Fala o teu problema para aquele que pode resolver o teu problema. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de maravilha, é o Deus que opera, é o Deus que cura, é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que tira a vida, é o Deus que pode fazer todas as coisas. É o Deus ao qual deu o seu próprio Filho por amor à tua vida, por amor à nossa vida. Sabe o que falta para a humanidade? Joelho no chão. Sabe o que falta para a humanidade? É joelho no chão, é conversa com Deus, é se humilhar para Deus. Às vezes tu se humilha para o teu marido, se humilha para os teus amigos, se humilha para os teus líderes. Às vezes você se humilha para tanta gente, mas não se humilha para Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora.
Quantas vezes você fica falando com Deus? Quantas vezes você fica ali na presença de Deus? Não, mulher, agora o telefone vai ficar desligado, não deixa ninguém, eu não estou para ninguém, eu não estou para ninguém. Quantas vezes você diz assim para os teus filhos, não deixa ninguém me chamar, porque agora eu vou falar com Deus, porque agora eu vou clamar a esse Deus, porque agora eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus para Ele nos abençoar. Quantas vezes você tem relacionamento com Deus? Quantas vezes você ora por dia? Fale para você, eu não estou querendo saber não. Eu tô querendo que você entenda que muitas das vezes você está aí pedindo socorro de Deus, você está aí pedindo oração de todo mundo, você está aí querendo que Deus resolva teu problema com estalar de dedo, mas você nem sequer dobra teu joelho na presença dele. Você nem sequer busca ele sem cessar. Então aqui ele está ensinando para nós perseverar em oração, porque aquele que persevera em oração, gente, ele alcança a resposta. Ana perseverou em oração por um filho que ela queria. O que foi que aconteceu? Ela alcançou a resposta. Ela alcançou a resposta de Deus. Então persevere. Ele mesmo disse na palavra dele, batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então significa o quê? Se você está batendo em oração, né? Se você está orando, 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 a porta vai abrir, gente. A porta vai abrir, não desfaleça, não desista, não pare de orar pelos teus filhos, não pare de orar pela tua família, não pare de orar por você, não pare de orar pela cura, pedindo a cura, não pare de orar pedindo trabalho, não pare de orar. Eu aprendi uma coisa nessa vida, quando o inimigo quer me parar de orar, aí que eu oro mais. Quando o inimigo vem e luta para mim parar de orar, eu vou chorar. Quantas vezes eu não consigo sair nada dos meus lábios, mas as minhas lágrimas para Deus é uma oração. As tuas lágrimas para Deus é uma oração. Muitas das vezes, lembra lá de Ana, gente? Ana não conseguia mais nem orar. Ela só gemia, tanto é que o sacerdote falou para ela que ela estava embriagada, ela não estava embriagada. Né? Ela estava tribulada de espírito. Então, tem muitas vezes você não vai conseguir falar nada, mas você vai estar lá, gemendo, chorando, né? Vai estar lá, Senhor, eu não sei mais o que falar, mas eu estou aqui me derramando em lágrimas, eu estou aqui de joelho dobrado. Às vezes, tu não tem mais palavra para falar. Mas você está lá com os olhos fechados, chorando, chorando, e Deus está vendo tua dor, tua aflição, Deus está vendo a tua fé, a tua perseverança. Não desista da tua família, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista. Deus, ele coloca os propósitos deles no nosso coração, gente. Deus, ele coloca, o Espírito Santo de Deus, ele dirige a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele coloca no nosso coração o que devemos orar, o que devemos pedir. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento como devemos orar, como devemos falar com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele dá essa direção, não desfalece. Continua orando, continua orando. Enquanto o tempo não chega, continua orando. Enquanto o fruto não dá, continua orando. Enquanto o milagre não acontece, continua orando. Continua na fé, continua pedindo, continua. Ele está dizendo isso aqui. E aqui continua. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Então, né? Esse juiz, como existe por aí muitas pessoas que não respeitam a Deus e não respeitam a ninguém, né, gente? A gente tem visto pessoas que não respeitam os outros. A gente vê filhos que não respeitam os pais. A gente vê jovens que não respeitam mais velhos, né? Hoje você vê aí os jovens sem respeito pelas pessoas. Hoje a gente vê muitas pessoas cheios de posses que não respeitam os pobres, que humilham os outros, né? Então, esse juiz era esse tipo de pessoa que não respeitava a Deus e não respeitava ninguém. Imagine, hein? Um ser humano que não respeita a Deus e nem respeita os outros. Mas escute bem,
Essa pessoa que não respeitava Deus e nem respeitava os outros, olha só o que aconteceu. Havia, né? Então havia também um homem naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então aquela viúva, preste atenção numa coisa. Aquela mulher, aquela viúva, ela sabia que aquele juiz, ele não respeitava ninguém. Ela sabia que aquele juiz não respeitava os outros, não respeitava Deus, mas ela não desistiu. Ela não desistiu de ir à presença daquele juiz pedindo a vitória contra o quê? Contra os inimigos dela, contra o adversário dela. Não foi isso que ela fez? Interessante que ela não teve medo que ele era um juiz. Imagine chegar na presença do juiz, o juiz mandar prender aquela pessoa, né? Porque ela está insistindo ali para que ele dê causa ganha para ela. Mas eu quero dizer para você, quando Deus está no negócio, meu querido, ninguém te toca. Quando Deus está no negócio, meu querido, minha querida, ninguém te toca. Quando Deus está no negócio, ninguém te prende. Quando Deus está no negócio, lembra lá que muitas pessoas foram presas. Eu acho que foi no início do ano, né? Não me lembro, gente. Uma manifestação aí que teve várias pessoas presas. Por quê? Porque Deus não estava naquela manifestação. Deus, ele não estava ali apoiando aquelas pessoas que foram lá de respeitar as autoridades, gente. A gente tem que entender quem é Deus. Deus, ele não faz baderna, não. Deus, ele não vai induzir as pessoas a ir lá de respeitar autoridades. Nós temos que entender isso, porque as pessoas acham, não, eu sou de Deus, então eu tenho que ir lá de respeitar os outros. Gente, sinto muito, muitas pessoas chegaram lá quebrando, né, as coisas, se metendo onde não era para se meter. Interessante, por que essas pessoas não foram orar? Por que essas pessoas não foram dobrar os joelhos e clamar a um Deus que muda a história da nação brasileira? Por que essas pessoas foram lá querer com as suas forças impor ali, né, contra as autoridades? Essa mulher aqui, gente, ela não foi lá fazer baderna, não, lá com o juiz. Sabe o que ela foi? Ela foi pedir causa ganha. E eu tenho certeza que ela foi respeitando o juiz, mesmo ele não respeitando nem a Deus e nem a ninguém. Não é isso? Porque olha só, para esse juiz da vitória, a essa mulher, da causa ganha essa mulher, com certeza só em ele recebê-la, com certeza ela foi lá reconhecendo que ele era uma autoridade. Então muitas das vezes as pessoas não tratam autoridade como autoridade. Eles tratam as autoridades sem respeito. Sem respeito. E sabe o que muitas das vezes acontece? Em vez da autoridade dar vitória ao povo, a autoridade fica contra o povo. Olha o que o Senhor está falando, gente. Olha só o que o Senhor está falando. Porque essa mulher aqui, ela estava perante um juiz que não respeitava a Deus, não respeitava a ninguém. E esse juiz deu vitória para essa mulher. Tá entendendo? Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. Aprendam a pedir dos outros. Aprendam a se apresentar com as autoridades. Aprendam a como você vai entrar nos lugares. Aprendam a como você vai falar com as pessoas. Eu imagino como aquela mulher falava com esse juiz, porque ele não respeitava Deus e nem respeitava ninguém. Olha só. Mas como é que pode? Alguém que não respeita Deus, alguém que não respeita ninguém, dá vitória a uma viúva. Vamos continuar? Dá vitória a uma mulher, né? Vamos continuar aqui. Isso é o poder da oração, gente. O poder da oração faz as autoridades nos abençoar. Se as pessoas entendessem o poder da oração, elas não teriam ido fazer baderna lá nos lugares que não eram para fazer, que eram para respeitar. Se as pessoas entendessem o poder da oração, elas estariam orando e clamando para Deus da vitória à nação brasileira, ao povo brasileiro. Mas só que as pessoas não querem estar de joelho dobrado, né?
As pessoas querem ir lá desrespeitar os outros, ainda usam o nome de Deus, ainda usam o nome de Deus. Não é isso que a gente está vendo no último tempo? As pessoas usando o nome de Deus para fazer guerra? As pessoas usando o nome de Deus para desrespeitar pessoas? Não, gente, o nosso Deus não é assim, não. O nosso Deus não é assim. Louvado. O nosso Deus, ele não vai te direcionar para desrespeitar ninguém, não. O nosso Deus não vai te dar direção para te sair quebrando as coisas, não. O nosso Deus não vai te dar direção para tu entrar na casa, seja de quem for, principalmente de uma autoridade, e sair quebrando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é assim. O Deus contrário é que gosta de baderna. O Deus contrário é que gosta de confusão. O Deus contrário é que gosta de guerra. O Deus contrário é que gosta de morte. O Deus contrário é que gosta de prisões. Nosso Deus não. E o povo está aí sendo direcionado por quem, né? Vai lá, é interessante. Mando as pessoas ir lá, mas vão lá junto fazer? Não vão fazer. Mas eles mandam os outros. Você não tem que ser dirigido por ninguém, não. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Se você é dirigido pela palavra de Deus, tem prosperidade na tua vida. Porque essa mulher, gente, ela foi ali pedir causa ganha para um juiz que não temia Deus e que não respeitava os outros. Não é verdade? Oh, Deus querido, abre os olhos, Senhor, abre os olhos do cego, meu Deus do céu. Abre os olhos do cego. O inimigo só quer o quê, gente? Semear o ódio. Ele veio para semear o ódio, ele veio para semear a contenda, ele veio para semear as guerras. O inimigo, ele veio para semear, louvado seja o nome do Senhor, a maldade. O inimigo, ele não veio trazer a paz, ele veio guerrear contra os filhos de Deus, contra aqueles que buscam a Deus, contra aqueles que falam o nome de Deus, contra aqueles que creem em Deus. E vamos continuar aqui? E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo, olha só o que o juiz disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Olha aí o poder da oração, né? Para que, enfim, não volte e me importune mais, e não me importune muito. Então, prestou atenção no início da mensagem? Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, ele já estava falando que aquela mulher, aquela viúva, era mulher de oração. Antes dela ir lá falar com o juiz, ela orava, gente. Ela orava, ela estava em oração. E o que foi que o juiz fez? O juiz deu vitória àquela mulher. Se o povo tivesse orado, com certeza o juiz tinha dado vitória para o povo. Na verdade, mesmo que não respeitasse a Deus, mesmo que não respeitasse os outros, não respeitasse o povo, mas a oração é poderosa para mudar a história, para mudar as nações. A oração é poderosa para curar os enfermos. A oração, a perseverança em oração é poderosa para dar vitória ao povo de Deus. Mas o povo de Deus não quer estar de joelho dobrado, né? O povo de Deus quer ser dirigido não pelo Espírito Santo. O povo de Deus está se desviando da direção do Espírito Santo. O povo de Deus está se desviando da palavra de Deus. E chega um que só porque falou o nome de Deus vão lá fazer manifestação, vão lá fazer guerra, vão lá fazer contenda, vão lá brigar pelos seus direitos. Chega um que só apenas falou o nome de Deus, mas nem tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida, não tem testemunho de um cristão, não tem testemunho de um seguidor de Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem nem o Espírito Santo na sua vida, e você está aí recebendo ordens e conselho de que não devia? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Se o povo tivesse orado, dobrado os joelhos, a nação brasileira não estaria passando o que está passando. Gente,
Se a humanidade vivesse em oração, de joelho dobrado, perseverando em oração, as nações não estariam vivendo o que estão vivendo. Se há morte, se há guerra, se há fome, se há todo esse mal nesse mundo, sabe por quê? Porque pessoas não se humilham para Deus, não têm vida com Deus, não têm relacionamento com Deus, não servem a Deus, não obedecem a Deus, não buscam a Deus, buscam homens, buscam mulheres, seguem homens, seguem mulheres, vivem pelo conselho de homens e de mulheres, mas não vive pelo conselho do Espírito Santo de Deus, não vive sobre a direção da palavra de Deus, não vive sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta viúva, ela estava aqui, olha, em oração para um juiz que não respeitava Deus, para um juiz que não respeitava as pessoas, para esse juiz dar a vitória. E ele deu a vitória. Quando você entender o poder da oração, você vai ter vida de oração. Então, louvado seja o nome do Senhor, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, né? O juiz, ele deu causa ganha para aquela mulher que o importunava, que estava lá pedindo: faze-me justiça contra os meus inimigos, faze-me justiça contra os meus inimigos. Aí o que foi que aconteceu? O juiz deu a vitória àquela mulher. Através do quê? Da perseverança em oração. Aquela mulher orava e ia lá com o juiz. Aquela mulher orava e ia novamente lá com o juiz. Aquela mulher, todas as vezes que ia com o juiz, ela perseverava em oração. E você está perseverando em oração, então pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Você está perseverando em oração pelos teus filhos, Deus vai te dar a vitória. Você está perseverando em oração pelo teu marido, Deus te dará a vitória. Você está perseverando em oração para Deus abrir as portas, Deus vai abrir a porta. Ei, você está perseverando em oração, ou você só ora quando o problema chega? Ou você desistiu de orar? Ou você está aí desistindo porque você não vê ainda a resposta? Ei, persevere em oração. Deus veio dizer nessa madrugada para mim e para você: persevere em oração, porque aquele que ora tem resposta de Deus, porque aquele que ora recebe ali a providência de Deus, porque aquele que ora, Deus vem com justiça. Vamos ouvir aqui? Ah, Jesus amado, eu amo falar de Deus, gente, e eu amo estar orando. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? O Senhor falou, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Olha aí. Ainda que tardio para com eles. Deus está demorando para entregar a tua resposta? Deus está demorando para entregar a tua vitória? Ele está dizendo aqui: mesmo que ele esteja demorando, mas ele vai vir entregar a tua vitória. A única coisa que ele quer, que eu e você perseverem em oração. Presta bem atenção o que o Senhor falou aqui, o que Deus falou, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Olha aí, você que tem clamado, você que tem orado, não é você que vive pedindo oração, é você que tem que ter orado. Eu oro por vidas, mas vocês têm que também ter vida de oração. Não é só eu que tenho que orar. Não é só aqueles que clamam pelos outros que têm que orar. É todos nós. Eu faço a minha parte de orar por vocês e vocês fazem a parte de vocês de orar também. Porque ele está dizendo aqui: aquele que clama a mim de dia e de noite, o que ele diz? Mesmo que ele demore, ele virá e vai entregará a tua vitória. Pode estar demorando, mas coloca no teu coração: Senhor, está demorando. Está demorando o que eu estou te pedindo, mas o Senhor vai vir com a minha resposta. O Senhor vai vir com a minha cura. O Senhor vai vir com a libertação dos meus filhos. O Senhor vai vir com a libertação do meu marido, com a minha libertação. Você que tem orado: Senhor, me liberta, me liberta. O Senhor vai vir com a tua libertação. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que Ele quer é que a gente persevere em oração, porque Ele pode estar
até demorando, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, gente. Nós, seres humanos, queremos tudo para agora. Queremos tudo para ontem. Queremos tudo para hoje, né? Nós queremos tudo. Nós queremos orar hoje, pronto, já quero minha resposta. É isso? Muitas pessoas se afastaram do caminho do Senhor, sabe por quê? Porque desistiram de orar. Porque desfaleceram na fé, porque desistiram, pararam de orar. Sabe por quê? Porque estava demorando Deus responder, não é isso? Estava demorando mesmo, ou você está muito apressado? Está demorando mesmo, esse Deus está trabalhando para te entregar o melhor. Está demorando mesmo, esse Deus conhece o teu coração e sabe que você não está preparado para receber o que Ele vai te dar. Está demorando mesmo, é Deus que está trabalhando no teu coração, no coração da tua família, é Deus que está aí trabalhando para entregar a vitória que vai ser para todo sempre. E Deus está demorando mesmo? Ou é você que está muito com pressa? Ou é você que está muito ansioso? Ou é você que só quer a tua bênção e abandonar a Deus? Deus, Ele não quer te entregar uma bênção para você perder a tua salvação. Tem pessoas que não são curadas, né, na terra, que morreram com câncer, que morreram do coração, que morreram com uma pneumonia. Estou falando de pessoas cristãs. Tem pessoas que eram servos de Deus, servas de Deus, morreram com câncer. Não receberam sua cura. Não é verdade? A sua cura aqui na terra, mas receberam a sua salvação. Receberam a sua vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que está pedindo a cura, mas o Senhor que conhece corações e intenções, Ele diz, meu filho, se eu te der a cura, tu vai voltar para as drogas. Se eu te der a cura, tu vai voltar para a prostituição. Se eu te der a cura, tu vai perder a tua salvação. Então Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, louvado seja o nome do Senhor, da tua vida. Nós é que não entendemos. Eu estava ontem orando, falando com Deus, e Deus falava. O que é importante? É a cura ou é a salvação? É eu curar os enfermos ou eu salvar os enfermos? Eu disse para o Senhor, o importante é o Senhor salvar, não é verdade? Porque quantas pessoas morreram com câncer? Mas morreram em Cristo e são salvos e têm a vida eterna. E eu disse, Senhor, melhor a salvação. O que é mais importante? Eu dar a riqueza ou eu dar a salvação? É eu dar a prosperidade ou eu salvar essas pessoas? Senhor, o mais importante é o sermos salvos, porque com a prosperidade muitos se afastam do Senhor, muitos se afastam de Deus, muitos esquecem a Deus. Então não tem nada errado na vida com Deus, não tem nada errado nos planos de Deus, não tem nada errado no tempo de Deus. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na vida da tua família, Ele está trabalhando para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E não é a cura que nos leva à salvação. Os 10 leprosos, 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Está entendendo? Então, significa o quê? Que os outros não quiseram ser salvos. Então eu não tenho que querer ser só a cura. Eu tenho que querer ser salva. Eu não tenho que pedir só a prosperidade. Eu tenho que pedir primeiro a minha salvação. Senhor, continua me salvando. Se tu quiseres, tu pode me prosperar. Se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres, Senhor, tu pode me abençoar naquilo que eu estou te pedindo. Mas o que eu quero é que tu me salves. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. O Senhor veio aqui com essa mensagem dizer, você que está orando, ele, mesmo que ele esteja demorando, ele vai vir com a tua vitória. Ele vai vir com a resposta das tuas orações. Persevera na oração. Quem sabe agora que você está dizendo, eu vou parar de orar. Essa seja a hora que Deus está dizendo, é agora que eu estou indo lá com ela. E ela está dizendo que vai desistir dos filhos, vai desistir de orar, vai desistir do caminho da verdade da vida. É agora que eu enviei o anjo já está chegando perto, já está entrando na casa dela, já está bem aí na porta. Ela está dizendo que não quer mais saber de Deus, que não quer mais saber de ter vida com Deus, que não quer mais saber de orar, que desistiu, que vai parar.
Quem sabe que é agora que você está dizendo que não aguenta mais? Quem sabe que é agora que você está dizendo, não, Senhor, eu não aguento, eu não consigo mais, eu vou parar. É agora que Ele vai entregar a tua vitória. Então, se você está se sentindo assim, creio que Deus veio falar com você. Ele está dizendo, não desiste, persevera. Porque mesmo que eu esteja demorando, eu virei com resposta para aqueles que clamam a mim de dia e de noite. Então, quando você orar, você já ore com essa palavra no coração. Senhor, eu estou aqui clamando de dia e de noite. E o Senhor vai vir com a minha resposta. Está demorando, Senhor. Para mim está demorando. Porque os seres humanos, eles são ansiosos. Você já prestou atenção? Crianças são ansiosas. Os seres humanos são ansiosos, gente. Né? Você pode estar com essa ansiedade para que Deus te responda logo. E ele está demorando, né? Ele está demorando. Mas troca o teu pensamento em dizer assim, Senhor, o Senhor está demorando. Senhor, o Senhor vai vir com a minha resposta. Porque o Senhor disse na sua palavra que aquele que clama a ti de dia e de noite, o Senhor responde. O Senhor responde. Amém?